Você já parou para pensar no que realmente significa encontrar sinais de vida fora da Terra? Imagine por um instante que não estamos sozinhos, que a história da vida não se restringe ao nosso pequeno planeta azul, mas que se espalhou, mesmo que de forma microscópica, para outros mundos. Agora pense comigo. E se eu te dissesse que a NASA pode ter encontrado as melhores evidências de vida em Marte até hoje? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. A pergunta que está mexendo com a imaginação de cientistas e curiosos do mundo inteiro é: será que a NASA acaba de descobrir vida em Marte? Não estamos falando de marcianos de filmes de ficção científica caminhando pela superfície vermelha, mas de algo muito mais profundo e talvez até mais importante. Sinais de que, bilhões de anos atrás, Marte pode ter abrigado formas de vida microscópicas que deixaram sua marca registrada em rochas que ainda estão lá, esperando para serem estudadas. E isso por si só já é capaz de mudar completamente a forma como entendemos a vida no universo. A notícia chegou com força. Manchetes, sites, redes sociais e até jornais tradicionais repercutiram. Mas antes de entrarmos no detalhe, precisamos entender exatamente o que foi encontrado. Não se trata de uma prova final e definitiva, mas sim da melhor evidência até hoje de que algo biológico pode ter existido em Marte. A história começa com uma rocha curiosa chamada Sheyava Falls, à primeira vista. Parecia apenas mais uma entre milhares de formações analisadas pelo rover Perseverance, aquele robô do tamanho de um carro SUV que desde 2021 percorre o planeta vermelho em busca de respostas. Mas essa rocha tinha um detalhe diferente: manchas escuras que lembravam a pele de um leopardo. Intrigados, os cientistas decidiram aproximar os instrumentos do robô e investigar. E foi aí que tudo mudou. As análises revelaram a presença de minerais de ferro muito específicos como a vivianita e a gregita. O detalhe? Aqui na Terra. Esses minerais aparecem geralmente associados à atividade de micro-organismos. Em outras palavras, eles são quase sempre subprodutos da vida. Para deixar a descoberta ainda mais intrigante, junto deles também foram encontradas moléculas orgânicas, compostos à base de carbono, oxigênio e nitrogênio, que são como peças fundamentais da vida. É claro que moléculas orgânicas por si só não provam nada, já que elas podem surgir em processos não biológicos também. Mas quando você encontra minerais que parecem ser consequência de micróbios e moléculas orgânicas no mesmo lugar, o alerta acende. Será que estamos diante de vestígios de uma antiga comunidade microbiana que viveu em Marte bilhões de anos atrás? Os cientistas sabem que não podem se precipitar. Eles mesmos foram cautelosos em dizer que há outras explicações possíveis. Processos químicos em ambientes muito quentes, por exemplo, ou em locais extremamente ácidos poderiam produzir minerais semelhantes. Só que as análises químicas da rocha mostraram que ela não se formou nem em um ambiente de altas temperaturas e nem em um cenário ácido. Pelo contrário, as condições sugerem baixa temperatura e presença de água líquida. Esse detalhe é crucial porque combina muito mais com um cenário biológico do que com alternativas geológicas extremas. Assim, cada hipótese descartada fortalece a possibilidade de que a vida tenha realmente deixado sua marca. E aqui entra um ponto que você precisa guardar. A presença de água em Marte, essa é sempre a primeira pergunta quando falamos de vida em outros planetas. Havia água? E no caso de Marte, a resposta é sim. Há muito tempo já sabemos que o planeta vermelho teve rios, lagos e até oceanos. Hoje ele parece um deserto congelado, mas as evidências mostram que bilhões de anos atrás, ele foi muito mais hospitaleiro. A rocha Sheyava Falls estava justamente em uma região sedimentar, formada em um antigo leito de água. Isso aumenta as chances de que os sinais encontrados estejam ligados a micro-organismos. Onde há água líquida, energia química e moléculas orgânicas, a vida sempre encontra um caminho. Outro detalhe fascinante é que esses sedimentos não são os mais antigos de Marte. Embora ainda tenham bilhões de anos, são mais jovens que outros estudados anteriormente. Isso significa que, se realmente havia vida, ela pode ter persistido por mais tempo do que se imaginava. Essa possibilidade abre espaço para imaginar que a vida não apenas surgiu, mas resistiu em Marte até épocas mais recentes, o que é simplesmente impressionante. Afinal, se a vida se manteve ali por milhões ou bilhões de anos, quem pode garantir que ela não encontrou refúgios escondidos quando a superfície se tornou hostil? É claro que isso nos leva à pergunta inevitável: Marte ainda tem vida hoje? A maioria dos cientistas tende a acreditar que não. Pelo menos não na superfície, onde a radiação cósmica e a falta de atmosfera tornam quase impossível qualquer organismo sobreviver. Mas há uma esperança: as águas subterrâneas. Sabemos que existe gelo em Marte e, assim como na Terra, quanto mais fundo você cava, mais quente fica. Isso significa que em algum ponto subterrâneo deve existir água líquida, talvez em forma de aquíferos isolados. E se houver água líquida, nutrientes e energia mínima, não podemos descartar a chance de micro-organismos ainda viverem escondidos por lá. Essa é uma das maiores motivações para missões futuras e quem sabe até para a chegada dos primeiros humanos a Marte.
Explorando de perto esse mistério, muita gente se pergunta se, caso esses minerais sejam realmente subprodutos de micro-organismos marcianos, seria possível extrair DNA deles. A resposta curta é: provavelmente não. Afinal, estamos lidando com rochas de bilhões de anos, expostas à radiação cósmica e ultravioleta por eras. Seria quase impossível que moléculas de DNA sobrevivessem intactas. Mas isso não diminui a importância da descoberta. Mesmo sem DNA, a simples presença de biomarcadores minerais e orgânicos já é um indício poderoso. E aqui surge uma hipótese ainda mais fascinante: a panspermia. Já sabemos que fragmentos de Marte chegaram à Terra na forma de meteoritos. Se micro-organismos muito resistentes, como os famosos tardígrados, conseguiram viajar escondidos nesses fragmentos, talvez a vida de Marte e da Terra tenha uma origem comum. Nesse caso, todos nós poderíamos ser descendentes de marcianos. Imagine a revolução que seria descobrir que a vida na Terra começou em Marte e viajou até aqui em um pedaço de rocha. Esse tipo de descoberta não mexe apenas com a ciência, mas também com a filosofia, religião e até com a nossa identidade como espécie. Se confirmarmos que Marte abrigou vida, mesmo que microscópica, isso já prova que a vida não é exclusividade da Terra. Isso significa que o universo pode estar repleto de mundos vivos, cada um com sua própria história evolutiva. Não estaríamos mais diante de um acaso único, mas de uma regra cósmica. Se a vida surgiu aqui, em Marte, 2 planetas vizinhos, por que não em outros lugares como Europa, a Lua de Júpiter, que possui um oceano subterrâneo, ou Encélado, a Lua de Saturno, que jorra plumas de água para o espaço? E nada disso teria sido possível sem o trabalho incrível do rover Perseverance e da equipe por trás dele. Esse robô foi projetado justamente para buscar sinais de vida passada, e sua área de pouso foi escolhida com extremo cuidado. Uma região que já foi um delta de rio, o local perfeito para encontrar sedimentos com possíveis vestígios biológicos. A equipe responsável pela descoberta, liderada por Joel Horowitz, da Stony Brook University, está celebrando como nunca, e com razão. Não é todo dia que encontramos algo capaz de mudar a história da ciência. Aliás, já aproveito para reforçar: se você está curtindo esse mergulho no desconhecido e quer continuar acompanhando conteúdos que podem mudar a forma como vemos o universo, não esqueça de curtir esse vídeo agora, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que amam ciência. Isso ajuda muito a espalhar conhecimento e manter esse espaço vivo. E o que acontece agora? A próxima grande etapa é trazer amostras de Marte para a Terra. O Perseverance já está coletando tubos com pedaços de rocha marciana, que em alguns anos devem ser recuperados em uma missão conjunta da NASA com a Agência Espacial Europeia. Com essas amostras em laboratórios avançados aqui na Terra, teremos condições muito melhores de analisar os vestígios e talvez encontrar a prova definitiva. Pode ser que estejamos prestes a presenciar o momento em que a humanidade confirmará pela primeira vez que a vida não é exclusiva do nosso planeta. Mas independentemente disso, a descoberta já nos transforma. Ela nos convida a olhar para o céu com mais consciência e curiosidade. Nos lembra de que talvez não sejamos únicos, de que o universo pode estar cheio de histórias de vida que nunca imaginamos. Ela nos força a refletir. Se não estamos sozinhos, o que isso significa para nossa fé, nossa filosofia, nossa forma de viver? Qual será o impacto quando tivermos certeza de que não somos a única forma de vida? Por isso, continuamos explorando, continuamos enviando robôs, telescópios e em breve seres humanos. Porque a busca por vida fora da Terra é, no fundo, a busca por entender o nosso próprio lugar no cosmos. É a tentativa de responder a uma das maiores perguntas que já fizemos. Estamos sozinhos? Então eu quero que você faça parte dessa jornada. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, se abriu a sua mente para novas possibilidades, deixe o seu comentário dizendo o que você acha dessa descoberta. Será que somos todos descendentes de marcianos? Será que em breve teremos a prova final? Quero muito saber a sua opinião. E, claro, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, porque assim você ajuda a manter viva essa conversa e a levar ciência para mais pessoas. E lembre-se sempre de uma coisa: continue olhando para cima. O universo ainda guarda segredos incríveis, e nós estamos apenas começando a desvendá-los. Quem sabe em breve você mesmo não estará acompanhando ao vivo a notícia que pode redefinir a humanidade para sempre, a confirmação de que a vida existe além da Terra.